Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma percepção democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã, educação popular e suas perspectivas, vem ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. E nesse novo episódio traremos a temática Educação Quilombola e Educação Popular, aproximações e diálogos no contexto escolar, com as contribuições de Valdeci Chagas, que é historiador e professor da UFPB no campus Guarabira, e Luciane Tavares, que é quilombola, pedagoga e pesquisadora. Então, sem mais delongas, aumenta o volume que vai começar. É importante, né, quando os identificamos, sobretudo no espaço urbano, eles se afirmarem quilombolas, né, ainda que não estejam nesse espaço quilombola, mas essa sua identidade está muito associada ao território, está muito associada a esse espaço, certo? E isso é importante a escola valorizar, isso é importante a escola conhecer, porque esse estudante quilombola, muitas vezes, quando eles migram, eles procuram as escolas, né, as escolas urbanas, para darem continuidade aos seus estudos, aos seus fazeres, e é importante a escola trabalhar, né, nessa perspectiva da educação escolar quilombola, trazendo para si esses elementos e possibilitando a esses sujeitos se identificarem e seguirem aí suas trajetórias escolares, né? Um outro aspecto, né, que é a cultura, né, que a gente pode dizer assim, que é o mais forte, né, o mais ali evidente nas comunidades quilombolas, que é vivenciado cotidianamente, seja nas diversas práticas, né, esses saberes e esses fazeres estão presentes, desde a hora desses sujeitos acordarem até a hora desses sujeitos dormirem, naquilo que eles fazem, naquilo que eles pensam, na relação com o mundo, né, sagrado. Esses saberes culturais, eles estão presentes e eles são vivenciados, né, ali cotidianamente, seja nos falares, nos gestos, na musicalidade, nas formas de produção daquilo que é consumido, assim como nas formas de produção da materialidade cultural, né? Então, todas essas práticas, todas essas referências, elas estão presentes e são importantes também a escola reconhecerem, porque esses sujeitos, quando eles vão para a escola, seja uma escola quilombola ou uma escola não quilombola, eles levam essas práticas, eles levam esses conhecimentos. Então, na hora de a escola lidar com essa chamada educação escolar quilombola, ela deve levar em consideração a educação quilombola, ou seja, aqueles saberes, aqueles fazeres que esses sujeitos trazem das suas comunidades, né? E isso é importante, né? Porque vai ajudar os professores ali a colaborar com o desenvolvimento, com o progresso desses sujeitos. E esses saberes e esses fazeres da comunidade têm um modo de fazer, têm um modo de aprender, que nem sempre ele está em consonância, né, com aquilo que a escola faz, né? Então, esses saberes que nós estamos lidando aqui, né, falando aqui como educação quilombola, ele é aprendido nas relações cotidianas, seja através das conversas e, sobretudo, da contação de história entre os idosos e as crianças, das circularidades, né? Ou seja, as informações e os saberes circulam através da oralidade, mas também porque é, tudo acaba sendo realizado ou produzido de forma coletiva, né? De forma
circular, que faz com que todos os sujeitos sejam integrados nessa circularidade. Aí, nessa perspectiva também, a relação desses saberes com a ancestralidade, né, com aquelas experiências vividas e vivenciadas na contemporaneidade que trazem esse elemento da ancestralidade, isso ainda é recorrente nas comunidades, a participação, a autonomia e a aplicabilidade disso na vida, né? A aplicabilidade desses saberes na vida de cada um dos integrantes da comunidade, né? Porque o que muitas vezes leva nessa chamada educação escolar quilombola, os professores não entenderem é que as comunidades, assim como as comunidades quilombolas, assim como as comunidades indígenas, elas têm uma perspectiva de conhecimento e de saber que lhes interessa, que lhes é prático, né? Então, dizer, não é aprender pelo aprender, mas aprender no sentido de que como e onde eu vou aplicar esse saber que eu estou aqui aprendendo, né? E isso é interessante, né? Porque nem sempre aquilo que essa chamada escola formal está ensinando a esses sujeitos, ele vai perceber a aplicabilidade ali na sua comunidade, ou vai perceber a importância desse saber no sentido de colaborar com o crescimento ali da sua comunidade, né? Isso é interessante, é importante também a escola ficar atenta a essas questões, né? Depois, um outro aspecto, né, que é também interessante as comunidades quilombolas, né, que é o aspecto ali religioso, né, que ainda também nos custa caro, né, a sociedade brasileira entender esse universo que é diverso e que está presente nessas comunidades e que nem sempre eles são aí contemplados nessa chamada educação escolar quilombola, praticada nessa escola formal, e que muitas vezes levam, em função dessa, vamos dizer, negação, leva os próprios sujeitos quilombolas a negarem, né? A negarem as suas religiosidades, a negarem as suas tradições, né? Embora elas estejam ali presentes na comunidade, né? E é interessante porque muitas vezes essa essa sociedade ou essa escola formal ou essa educação escolar quilombola, né? Ela acaba não, vamos dizer assim, não possibilitando aos sujeitos, não reconhecendo dos sujeitos as suas culturas, as suas práticas, e quando esses sujeitos se negam, é comum, né, a gente ouvir discursos, né, na sociedade de que essas comunidades estão perdendo as suas identidades, estão se auto-negando, né, quando não se reconhece que a própria sociedade ele cria mecanismos que possibilitam e que incentivam a negação desses sujeitos, né? E que muitas vezes eu percebo que não é uma negação, mas é uma estratégia, né, de sobrevivência, de resistência, porque se há um discurso recorrente na sociedade de negação das práticas, sobretudo religiosas, desenvolvidas na comunidade quilombola, essa gente tende a negar isso, tende vamos dizer, não negar mais, escondê-las como uma estratégia de que elas sobrevivam. Porque quando vamos para a intimidade das famílias, para a intimidade das pessoas, para o recinto doméstico, né, nós vamos perceber que essas práticas estão vivas, né, quando essas práticas são recorrentes, né?
E quando também na escola se conversa ali mais próximo, mais intimamente com os estudantes, se percebe também que essas práticas elas estão ali vivas no recinto doméstico, certo? Então, para concluir aqui, eu diria que os saberes, né, da escola quilombola ou os saberes da educação quilombola, eles são meios, né, que vai nos possibilitar aprender e ensinar, né, as expressões de resistência da população negra, da população quilombola, vai nos possibilitar construir, né, uma outra perspectiva de educação que promova a inclusão, que promova, sobretudo, o respeito à diversidade cultural, à diversidade racial existente no nosso país. E essa gente quilombola, seja onde ela estiver, em que condições elas estejam, elas têm nos ensinado isso, né? Elas têm nos possibilitado compreender que existem outras formas de aprender, de ensinar, existem outros conhecimentos, existem outros valores que não são apenas esses que estão aí no currículo dessa escola ainda, né, eurocêntrica, né? Existem outras expressões, existem outras manifestações que essa escola aí tradicional ainda não reconhece como deveria reconhecer. Então, não só aí as escolas quilombolas, mas se pensarmos também nas escolas indígenas, nas comunidades indígenas, elas têm nos possibilitado, né? Elas têm nos dado outros ensinamentos que nem sempre nós queremos reconhecê-los. Muito obrigado, Valdeci, pela sua contribuição. E agora a fala está com Luciene, que vai trazer um pouco da experiência no contexto das escolas quilombolas. Tentando colocar aqui nas palavras para vocês imaginarem de como é esse trabalho pautado na educação escolar quilombola. Não é um trabalho difícil, é só pegar, ter conhecimento daquilo que a comunidade já tem, trabalhar a cultura da comunidade, a oralidade, né? São coisas que as crianças já sabem, que elas levam para a escola. E a partir dali o professor só aprofundar, né? Saber da criança, o que é que vocês fazem nos momentos culturais? Então a gente, por exemplo, na nossa realidade lá no território de Caiana, eles têm o coco de roda, a ciranda, a maculelê, a capoeira, os novenários. Então, tudo isso, a criança ela já participa no dia a dia em casa com a família. Quando a gente nasce, a gente já é inserido nessas práticas. E a gente gosta, porque quando a gente sai da escola, é para esses espaços que a gente vai, que a gente se encontra e que rola toda a dinâmica na comunidade. Então, se a escola ela dá continuidade a isso, o aluno se sente pertencido. Porque, caso contrário, o que é que acontece? É como se a escola fosse um mundo à parte. E o aluno ele não se vê representado. E aí gera mais e reforça cada vez mais o preconceito, a discriminação. Então, a escola ela tem que estar preocupada o tempo todo em não reproduzir estereótipos, né? Ela precisa desenvolver um trabalho pautado na diversidade, pautado na comunidade ali em que a escola está inserida. E daí a gente traz a importância escola-família. E a maior verdade que até hoje eu conheço desse trabalho dar certo é quando a escuta, o diálogo. Vá até o território, converse com os idosos. Eles têm um conhecimento, os nossos griots têm um conhecimento fantástico a respeito do território quilombola, né? É um processo geracional que vai passando de pai para filho, avô para neto, dentro dos territórios tradicionais. Então, é importante a escuta para a gente desenvolver na escola um trabalho realmente que tem um olhar diferenciado, em que o aluno ele possa avançar e não se sinta travado, né? Outro ponto que a gente toca muito e sempre reforça é a questão da representatividade. É importante que as pessoas negras elas estejam inseridas em todos os espaços.
e principalmente nos espaços de poder. Por que eu digo isso? Porque esses espaços, eles também nos pertencem. E ainda há no imaginário de muitas pessoas, né, do nosso Brasil, do nosso país, em que as pessoas negras, elas não são ou não podem lidar ou não são dignas de estar nos espaços de poder. E quem disse isso, né? Esses espaços também são nossos. E é importante que a gente tenha representatividade em qualquer que seja os espaços, para as nossas crianças se sentirem, nos verem como espelho e sentirem empoderadas de dizer, eu também posso estar ali, eu posso ocupar qualquer lugar que eu quiser. Então, a escola, ela também pode trabalhar nesse percurso, orientando, valorizando, trabalhando a identidade da criança, né? Essa construção identitária, desde a educação infantil, né, até a universidade, gente, até os cursos superiores, até as pós-graduações. Mas um momento que a gente deve focar muito isso são a educação infantil e os anos iniciais. Por quê? Porque essas crianças são a base. E elas vão levar isso para o resto da vida, né? A escola, que deveria ser um espaço que menos deveria existir discriminação racial, preconceito, né, esses estereótipos que se voltam para a nossa população, é o local que mais há, por incrível que pareça. Por que isso acontece? Porque é justamente na escola que a gente está ali com pessoas diferentes, convivendo com as diferenças de lugares diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, mas também é o lugar que a gente tem que aprender a respeitar. O respeito é a chave. Se eu quiser ser respeitado, eu preciso respeitar a opinião do outro, o lugar do outro, o lugar de fala do outro, a colocação, essa diversidade. E desde a infância é possível aprender isso, porque nenhuma criança nasce racista. Ela vai aprendendo ali e aprende com os adultos. Então, é hora também de mostrar o outro lado, mostrar a forma de como a gente respeitar, de como conviver em sociedade, e que está tudo bem, que cada um traz em sua essência. Isso também é o vivenciar do Quilombo. Por quê? Ainda há uma preocupação muito grande conosco em relação às escolas quilombolas, com os alunos quilombolas. Os nossos alunos, eles desaparecem quando eles chegam, quando eles saem do ensino fundamental e que eles adentram o ensino médio. E por que eles desaparecem? Porque quando eles chegam em outras instituições, geralmente, lá no urbano, lá na cidade, já que a maioria dos quilombos estão situados em comunidades rurais, essas escolas não identificam os alunos que vêm do quilombo como quilombola. E aí é como se eles desaparecessem. Eles desaparecem totalmente. A gente não consegue encontrar. E já é uma luta de anos. O movimento negro, né, os quilombos, tentam fazer com que isso mude e que identifique cada criança, cada adolescente, quando adentrarem esses espaços. E aí não serve só para a área da educação, mas para a saúde, para o social, qualquer que seja o espaço. Por quê? As pessoas precisam ser identificadas. Se ali tem uma equipe, tem uma quantidade X de alunos que vêm de um quilombo, essa escola também é uma escola quilombola e ela precisa mexer na estruturação do seu currículo. Ela precisa desenvolver atividades que contemplem essa clientela, porque senão há uma exclusão. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!